gente tem todo um fundamento econômico, né? A gente não está movimentando a economia em si, mas a gente está fazendo parte de toda essa movimentação. Então, já que a gente entendeu isso, e nós vamos fazer parte de todo esse mercado, dessa economia global, porque a gente está fazendo parte da economia global quando a gente está operando Forex, quais são os principais ativos, né? Então, quais são as moedas mais negociadas do mundo e como funcionam essas moedas? As moedas mais negociadas do mundo são o dólar, primeiro, né, o dólar americano, e o euro. Essas duas estão, assim, de longe, como as moedas mais negociadas do mundo. Então, a gente tem o dólar, o euro, aí o J, então é o USD para dólar, então sempre são um parênteses aqui, uma explicação rápida. A gente, as moedas, né, os pares de moedas, cada moeda ela é representada por 3 letras. Então, o USD é o US Dollar, né? O EUR é o euro, GPY é o Japanese Yen, GBP, a gente tem a libra esterlina, né, da Grã-Bretanha. CHF é o franco suíço, um ativo muito legal de ser operado também. AUD é o dólar australiano, o dólar, né? CAD é o dólar canadense, NZD é o dólar da Nova Zelândia. E aí a gente tem vários ativos, né? Você tem o euro dólar, a libra dólar, o USD ien, né, que é o dólar contra o ien, o dólar contra o franco, o dólar australiano contra o dólar neozelandês contra o dólar e o dólar contra o dólar canadense. Esses ativos são muito negociados. E o que você pode ver de comum, né, em todos esses ativos? Que a gente tem todos os ativos relacionados com o dólar. Então, esses ativos, eles têm uma relação direta com o dólar. Por isso que eles são os ativos mais negociados. Ou os ativos que têm uma relação direta com o dólar são os ativos mais negociados do mundo. Os ativos das economias ou das principais economias do mundo acabam sendo os ativos mais negociados do mundo. Então, o euro-dólar é o ativo mais negociado. Mas, além desses, do euro-dólar, libra-dólar, dólar contra o ien, dólar contra o franco, a gente tem vários outros ativos. Tem a libra contra o ien, que traz muitas oportunidades durante o dia. Tem o euro contra a libra, que agora, com toda essa questão do Brexit, está trazendo muitas oportunidades. Tem a libra contra o dólar australiano, a libra contra o dólar neozelandês, o euro contra o dólar neozelandês, o dólar australiano contra o ien, para quem gosta de operar de madrugada. Então, existem muitos ativos que você pode operar. E essa é uma das grandes vantagens do mercado de Forex. Por quê? Porque quando a gente tem uma grande diversidade de ativos, né? Então a gente tem um grande número de ativos que a gente pode procurar as melhores oportunidades, fica tudo mais fácil. E é isso que lá durante o nosso curso eu vou explicando. Quando a gente está falando de oportunidades, de catalisadores, de identificação de tendência, identificação, enfim, de oportunidades, vocês têm que entender que não é sempre que a gente tem oportunidades no mercado. Não é simplesmente sentar, olhar, falar, eu vou operar agora. Não é assim, né? Existe todo um processo dentro da sua rotina como trader. Existe um processo de encontrar as melhores oportunidades. Eu costumo falar, e eu já falei isso em alguns vídeos, que o mercado financeiro, né, o mercado de trading, ele é muito parecido com o oceano. Não tem como a gente escolher a hora que a gente quer surfar. O mar vai ditar a nossa agenda e não o contrário. E no mercado financeiro é a mesma coisa. O mercado ele vai ditar a nossa agenda e não o contrário. Não adianta você querer levantar e falar, eu vou encontrar uma oportunidade agora no euro-dólar. Não existe isso. Você pode ter um número grande de ativos e aí dentro de uma janela de tempo, né, dentro de um determinado horário, uma janela ali que a gente fala que são os catalisadores, tal, e você tem outras questões além desses catalisadores de horário, tal, você pode encontrar melhores oportunidades, ou você tem mais chances de encontrar melhores oportunidades. Mas isso não quer dizer que você vai sentar naquele horário e que você vai encontrar pontos de compra e venda. Né? Então, isso é a mesma coisa para qualquer mercado, não é só no mercado de Forex. Então, vocês têm que ficar muito atentos. Eu vou só pedir, galera, vocês estão tipo, nos comentários aqui bombando e a gente está falando de uma coisa totalmente diferente e, assim, eu sinceramente acho legal, assim, toda a interação, mas eu acho que atrapalha um pouco também as pessoas e atrapalha todo o desenvolvimento da aula, sabe?
Eu não sei se vocês puderem não ficar fazendo esse cross de comentários e tal, porque depois também quem estiver assistindo vai começar a ler e vai falar, pô, cara, não tem nada a ver aqui. Pô, aí a pessoa vai lá e lê e tal. Então, só se vocês puderem me ajudar aí nessa, por favor. Toda a galera aí tem uma galerinha comentando coisas que não tem nada a ver com o curso, tá? Obrigado. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em todos esses ativos, a gente pensa num número grande de possíveis oportunidades. Você vai encontrar boas oportunidades se você der tempo ao tempo, se você ficar observando. Por quê? Porque você tem um número grande de ativos. Uma coisa que é legal vocês entenderem, que eu falei ali rapidamente, mas eu não, não cheguei a me aprofundar, é que muita gente não sabe também, mas no mercado de Forex, a relação entre duas moedas ela é muito ditada pela taxa de juros. Eu falei isso brevemente, né? Fiz uma introdução bem breve, mas pensem assim, quanto mais atrativo um determinado ativo em termos de juros, né? Porque o mercado financeiro depende do quê? De investimentos, de juros. A gente quer levar sempre o nosso dinheiro para onde rende mais. Tem até um tipo de estratégia que trabalha com isso, né? Então, que chama carry trade, né? Enfim, existem estratégias focadas nesse tipo de operação baseada em taxa de juros de dois países. Então, quanto mais atrativo é um país em termos de juros, mais atrativa, querendo ou não, aquela moeda. Principalmente quando a gente está falando de duas moedas muito parecidas ou que tem enfim, um peso parecido economicamente, né? Euro, dólar, pô, são duas economias muito fortes. É claro que o dólar tem um peso às vezes um pouco maior, porque os Estados Unidos, né, a maior economia do mundo, e tal, mas você tem, né, aquele impacto quando você mexe nas relações de taxas de juros desses dois países. E isso é importante para você entender o que é o swap, que a gente vai falar mais para frente, que muita gente acaba não conhecendo, né, o swap, que é o carregamento, e que é um custo importante, principalmente para quem não vai fazer day trade. E a gente vai falar né, com vocês sobre isso daqui a pouquinho. Bom, então vamos lá falar um pouco sobre o euro-dólar e o que é um PIB. As coisas que eu vou explicar aqui para vocês a partir de agora, tá? Que a gente vai começar a falar de coisas mais técnicas, eu acho que vai, enfim, para quem está querendo aprender aí também vai ficar uma parte do aprendizado que é realmente muito importante. Então agora começa. As moedas, eu vou explicar para vocês algumas coisas que vocês não precisam decorar. Tá? Com o tempo vocês vão lembrando disso, vocês vão aprendendo e vocês nunca mais vão esquecer, eu tenho certeza. Tá? O que acontece? Euro-USD, como eu falei para vocês, a gente tem dois pares de moeda. Uma moeda é a moeda cotada e outra é a moeda base. Tá? Vocês vão ouvir muito falar disso e é legal vocês saberem, porque como traders, depois vocês vão saber o que a pessoa está querendo dizer. Às vezes você senta, né, para conversar com outro trader e aí a pessoa fala a moeda cotada ou moeda base, ou você está lendo um artigo e você nem sabe o que é isso. Então, eu me sinto, enfim, na responsabilidade de explicar, pelo menos mostrar para vocês o que é a moeda base e o que é a moeda cotada dentro de um par, ali como o Euro-USD. Além disso, a gente tem o PIB, que é muito conhecido por muitos de vocês, e aí eu vou explicar algumas coisas porque as pessoas confundem PIB, spread, markup, e aí eu vou falar um pouco sobre as corretoras também, então prestem bastante atenção a partir de agora. O que acontece? O PIB, né, que é o Point in Interest, ele era a menor unidade de variação no mercado de Forex, né, até surgirem os pontos. Então a gente tinha 4 casas decimais, imagina que não tinha o zero aqui. Então, o que acontecia? O mercado subia de 1,1867 para 1,1868, ou caía para 1,1866. Então, o PIB, que era essa quarta casa decimal aqui, ela era a menor unidade de variação. Com o tempo, com o avanço da tecnologia, das corretoras, e o mercado se tornou um mercado global, né, conectado à internet e tal, a gente teve uma nova casa decimal, né, que a gente chama de pontos e tal. E agora a gente tem 1,18,670 para 671, 672, 673. Então a gente tem mais uma casa decimal. O que isso representa para nós no nosso dia a dia na prática? 10 pontos representam um PIB. Então agora, antes, imagina assim,
Cara, o mercado não tinha como subir do 1,1867 para 67,5, né? Não tinha como, você entende? Tipo, o PIB era a menor unidade. Agora a gente tem essa possibilidade. Então o mercado pode subir do 1,18670 para 671. E com isso, e com o avanço da tecnologia, com as novas estratégias comerciais das corretoras e tal, a gente teve uma redução muito grande nos custos. Por quê? Porque antes não tinha como a gente ter uma diferença menor do que 67 para 68. Agora tem. E com essa redução dessa diferença, que a gente chama de spread, eu vou explicar mais para frente a diferença entre spread e markup, que muita gente confunde, essa diferença, né, essa menor diferença, né, a gente ter os pontos, facilitou muito em termos de custos, em termos de operações. Por quê? Porque agora a gente consegue fazer operações mais curtas, de 50, 60, 100 pontos, que antes seriam 10 pips, e não seria tão viável. Era viável, mas não era tanto. Agora você consegue fazer as operações um pouco mais curtas, consegue fazer o day trade e consegue entrar nessas operações. Por quê? Porque você tem uma quinta casa decimal, e isso ajudou bastante. Uma coisa importante vocês sempre saberem que dentro do iene, que é a moeda japonesa, a gente tem só 3 casas decimais, eram 2, e a gente tem o PIB nessa segunda casa decimal, beleza? Como eu falei, tudo isso é uma questão técnica, né? Então eu sei que às vezes vocês pensam que precisa decorar, tal, não precisa, né? Eu vou mostrar quais as ferramentas vocês podem usar para para vocês operarem e tal, então vai ser bem interessante. E agora é uma das questões, talvez a questão mais importante é, do curso como um todo, né? Que é a questão do tamanho da posição. Muita gente não entende nada do mercado de Forex, e aí chega lá, abre o MetaTrader, baixa o MetaTrader e fala, Euro USD, beleza, isso aqui é o euro dólar, entende o básico, fala, eu vou comprar 1 Euro USD. Só que não sabe que 1 Euro USD no mercado de Forex representa um lote padrão. Então a quantidade de um lote padrão, ou 1 Euro USD, isso significa que você está operando 100 mil unidades de Euro USD. Ou seja, se você comprar 1 Euro USD, isso significa que você está comprando 100 mil vezes 1,18, que é o preço do Euro USD. Então, se o ativo, o Euro USD, está cotado a 1,18670 e você compra uma unidade, você, na verdade, está comprando, que você acha que é uma unidade, né? Porque é um lote, aí você está com aquilo na sua cabeça, pô, um é pouco, mas não é. Né? Um representa 100 mil unidades. Né? Então, a gente está operando ali uma quantidade imensa, né? 118.670 dólares. Imensa se a sua conta, por exemplo, tiver 100 dólares e você está operando 118.670, isso representa um risco muito grande. E a gente vai falar mais dessas questões de alavancagem, porque a corretora te permite, às vezes, fazer isso. E eu espero que vocês entendam toda essa parte de alavancagem, margem, porque é muito importante você sempre observar o que está acontecendo no mercado e sempre observar o que você está fazendo para não se posicionar de uma maneira muito alavancada. Como assim, Murilo? Pensa que se você tiver, e a corretora te permite, a gente vai falar da alavancagem, se você estiver operando 118 mil dólares com 500 dólares na sua conta, ou com 1.000 dólares na sua conta, você está operando 118 mil, se o mercado subir 1%, você vai dobrar o seu capital. Né? Porque ele vai de 118 mil, se o mercado subir 1%, vai para 119 mil. Imagina. Conta burra, eu já vou dar esse exemplo aqui prático. Por outro lado, se o mercado cair 1%, você, como trader, está perdendo 100% do seu capital. Ou seja, um lote não é pouco. Um lote são 100 mil unidades e é muita coisa. Então, só para vocês terem ideia, qual que é o valor de um PIB? Né? Porque muita gente tem essa noção de que minha corretora cobra um PIB de spread, de markup, o que é um PIB, qual que é o valor de um PIB, né? Quanto que vale no final das contas?
E aí eu fiz um exemplo aqui, como eu falei para vocês, que vocês não precisam decorar, vocês não precisam. Isso daqui é um exemplo, e aí vocês vão lembrar disso daqui mais para frente, porque é importante. Quando você está operando um lote padrão, cada pip representa $10. Ou seja, se o mercado subir de 1,18,670 para 1,18,680, que são 10 pontinhos lá, que é muito pouco, que é um pip, está ganhando ou perdendo $10, se você estiver negociando um lote padrão. Então, se você for lá no seu MetaTrader e comprar um lote, né, abrir lá, tá, quero comprar um, ou qualquer que seja a sua corretora, você comprar um lote de EURUSD a 1,18670 e ele subir para 1,18680, você está ganhando $10. Se ele cair, você está perdendo $10. Isso em todos os ativos que tem o USD como uma moeda cotada. Então é muito legal, porque fica muito fácil. Porém, eu sei que essa é uma das questões mais difíceis para todo trader que está começando no mercado de Forex. Então a gente recebe muita pergunta. Existe uma ferramenta chamada BabyPips, né, que é um site, na verdade, você pode ir lá, babypips.com, está aí na descrição do vídeo, inclusive, eu deixei já o link para o Tools Pip Value Calculator. Você pode calcular o valor do seu PIP. E tem uma outra ferramenta que a gente também utiliza para calcular o nosso stop, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Então, quando você está operando no mercado, é importante você saber e você conhecer as coisas mais técnicas e entender que, bom, legal, todo ativo que tem o USD como moeda cotada, então EURUSD, AUD-USD, NZD-USD, GBP-USD, todos esses ativos, né, se eu estiver operando um lote, cada BIP vai valer $10. Então é legal você saber isso, por quê? Porque mostra conhecimento sobre o mercado, entende? Então você, na parte prática, no seu dia a dia, você vai usar uma ferramenta, assim como eu também utilizo, tá? Você não precisa decorar, você não precisa fazer essa conta na mão nem na calculadora, né? Então, você pode fazer tudo isso com uma ferramenta já lá, definir os preços e já saber. Mas é legal que você saiba, né, antes de começar a operar, esse tipo de informação. Pouca gente, né, sabe isso, inclusive. As pessoas nem sabem qual que é o valor do PIB. Tá lá operando um lote e nem sabe que, pô, sempre quando o USD é a moeda cotada, a gente tem um lote representando $10 para cada PIB. Então, legal, vamos para uma operação prática para você entender como as coisas funcionam. Algumas nomenclaturas de mercado, caso vocês não saibam, long é comprar, short, vender. Então, o ativo EURUSD, né, aquele mesmo valor para vocês, né, ninguém se perder. Então, o preço 1,18670, esse daqui é o preço do ativo, então imagina que você está vendo lá na sua plataforma de negociação. Quantidade, um lote, compra, que é o long, né? Quando você compra, você está long, quando você está vendido, você está short. Então, 100 mil você comprou aqui, nesse ponto, o mercado subiu 100 pips, vezes $10, que é o valor de cada pip, lembra que é aquela conta que a gente fez agora, $1.000 de lucro. Tudo isso é legal, mas o que é mais legal? Esse box laranja aqui que vocês estão vendo, ó, porque isso mostra exatamente o que é uma relação de Forex. O que é uma relação de Forex? Nessa operação, vocês, tecnicamente, o que vocês estavam fazendo? Vocês estavam vendendo $118.670 para comprar 100 mil euros. E lá na frente vocês estavam vendendo de volta aqueles 100 mil euros para receber $119.670. Então, $119.670. O que acontece? É isso na prática que é uma operação de Forex. Uma operação de Forex ela é um long short contínuo. Você compra euro para... Você fica long no euro, short no USD. Reverte a operação. Fica short no euro, long no USD. Então você sempre está fazendo essa operação, né, de virada. Então você pode comprar euro, está vendido em dólar, porque para comprar 100 mil euros você precisa vender o quê? Lembra daquela operação que você faria? É a mesma operação que você faria dentro de um guichê de uma corretora de câmbio se você estivesse no aeroporto.
Né? Você vende os seus dólares por 118 e compra 100 mil euros. E aí depois, se o dólar, né, o euro sobe, o dólar sobe, você vende os 100 mil, dólares, 100 mil euros, recompra ou recebe os dólares. Então você sempre faz essa operação de long short. Por outro lado, você pode fazer o processo reverso. Qual que é o processo reverso? E no mercado de Forex, isso que é uma das coisas mais legais no mercado de Forex, a gente pode sair vendido. Né? E a gente já vai abordar esse como fazer isso nos próximos slides. Pense o seguinte, você está olhando um determinado ativo como o EURUSD. Se a gente só tivesse um caminho que fosse comprar baixo para vender alto, o mercado financeiro não existiria mais. Né? Porque das duas uma, ou ele só subiria, ou todo mundo ficaria esperando cair ao mínimo possível para comprar. E aí ele só cairia por muito tempo. Então, ficaria um negócio que não teria muito sentido, porque não teria volume financeiro. Porque quando eu estivesse subindo, ia virar uma coisa assim, uma corrida para alta. Depois, quando estivesse caindo, ia virar uma corrida para baixa. Então, o que acontece? As próprias bolsas e os próprios mercados, né, o mercado financeiro como um todo, entendeu que isso não é de agora, tá, gente? Isso aí faz décadas. Que era interessante você permitir que os traders, que os bancos, que os investidores vendessem um determinado ativo sem ter aquele ativo para recomprar depois de um determinado tempo, seja no mesmo dia, seja em outro dia, né? E deixando alguma coisa em garantia. Porque se eu tenho 100 mil, sei lá, dólares na minha conta lá na corretora, e eu estou fazendo uma operação onde eu posso perder 2 ou 3% desse valor, para a corretora não faz diferença, entende? Até esse limite de 100 mil dólares de perda, para ela não tem problema. Por quê? Porque ela vai estar garantida. Então, eu posso sair vendido sem ter aquele ativo. Por quê? Porque toda a liquidação, e é uma coisa bem técnica, toda essa parte que a gente chama de back-office, liquidação física, liquidação financeira, tudo isso que rola por trás, você não precisa entender. Vai ser uma coisa que vai mais te confundir do que te esclarecer. Só pense isso, cara, eu posso vender um determinado ativo, posso vender esse ativo, sem ter esse ativo na minha mão, para recomprá-lo mais barato lá na frente. Então eu posso chegar para você e falar, ó, você quer essa lata de Coca-Cola por 10? Né? Eu te entrego essa lata de Coca-Cola e eu não paguei ainda essa lata de Coca-Cola. Eu estou lá financiado, entendeu? Eu peguei no mercado, estou pagando a crédito isso aí, eu vou pagar só daqui a um mês. E depois eu vou lá e recompro de alguma forma mais para frente de um outro investidor e entrego para o mercado e fico fazendo isso. Eu não sei se o exemplo, a analogia foi das melhores, mas é basicamente isso. Você vende para recomprar, né? Ao invés de comprar para revender. E isso é feito no mundo inteiro. Então, basta você ter, obviamente, dinheiro ou algum tipo de ativo que você vai deixar em garantia. Né? E como funciona essa garantia? Essa garantia ela é um ponto que gera muitas dúvidas nas pessoas. Pense o seguinte, a corretora e as corretoras de Forex, elas fazem isso, não só as corretoras de Forex, mas as corretoras de ações, de futuros, todas as corretoras do mundo, em todos os mercados praticamente, elas te dão alavancagem. O que é alavancagem? Ela te fala assim, ó, você quer operar 100 mil, você tem $1.000 aqui na conta, você quer operar 100 mil dólares? Você pode. A alavancagem é uma ferramenta que você pode utilizar, mas você não é obrigado a utilizar. Então, se você tem, por exemplo, $1.000 lá na sua conta e a corretora fala, ó, você tem uma alavancagem de 1 para 100. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode ir lá comprar uma operação, né, comprar um lote lá de EURUSD e pagar $118.670 e deixar em garantia só $1.867, só 1% disso. Então você pode fazer isso, mas você não é obrigado a fazer. E aí tem a lógica reversa. E aí eu acho que de uma vez por todas vocês vão entender qual que é a diferença de de alavancagem e margem. Se você tem uma alavancagem de 1 para 100, como nesse exemplo, o que isso significa? Que a exigência de margem, né, a margem de garantia que é exigida da corretora, que a corretora exige de você, é de 1%. Ou seja, a cada $100 que você opera,
você tem que ter $1 para deixar em garantia. Então, você entendeu? É a mesma coisa, só que mostrado de uma forma diferente. Então, a alavancagem ela é proporcional à margem. Então, se você tem uma alavancagem de 1 para 100, significa que a sua margem exigida vai ser de 1%. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito interessante que as pessoas elas ainda acham que quando você tem uma alavancagem na sua conta de 1 para 100 e você compra um lote, isso significa que o seu risco vai ser maior do que uma pessoa que compra um lote em uma conta de alavancagem de 1 para 10. E não é verdade. O seu risco depende de quantos lotes você está comprando, quanto você está operando, entende? O que interessa é isso daqui, ó, você está operando $118 mil. É isso que interessa. A alavancagem pode te permitir a operar toda essa grana aqui sem ter todo o dinheiro necessário. Mas não necessariamente isso quer dizer que a sua alavancagem vai ser maior, o seu risco vai ser maior ou menor. E isso, infelizmente, ainda é uma coisa que gera muitas dúvidas nas pessoas. A galera ainda acha que, bom, se eu tenho uma alavancagem de 1 para 100 e eu estou comprando um